Olá, professor Laine, boa noite. Boa noite, Laísa. Tudo Tudo bem com bem? você? Seja Tá me bem-vindo. ouvindo bem aí? Está um pouquinho baixo, tem como aumentar? Aumentar o Melhorar aqui. som? Ok. Isso, Pronto, eu aumentei o som. Ficou legal pronto. agora? Tá bacana? Tá ótimo, tá ótimo. Que legal, que legal. Seja bem-vindo. É um prazer estar debatendo com você um assunto tão interessante, um assunto que é um assunto muito debatido por muitas empresas, por muitos gestores, por muitos conselhos, e nunca é demais. Quanto mais informações para agregar para o nosso conhecimento, agregar para os gestores, melhor. É melhor ainda. Pessoal, gostaria de apresentar o professor Alain. O professor Alain é administrador, pedagogo, professor da UES, Universidade Estadual do Piauí. Eu fiquei muito feliz de ter alguém da universidade que eu me formei, fiquei muito satisfeita de estar discutindo esse assunto. E é coordenador do grupo. Deixa eu pegar aqui a colinha. É coordenador de pós-graduação do grupo AFIA FGV da Uninova FAP e diretor-presidente da Data América Universitária. É mestre e doutorando. Seja muito bem-vindo para nós debatermos esse assunto, que é o home office. Estamos juntos nessa missão, né, professor Alain? O home office no isolamento e impactos na gestão e no comportamento humano. Fique à vontade. A nós estar discutindo esse assunto. O que o Muito senhor bem, acha da Laísa. gente iniciar essa live fazendo uma introdução, um contexto geral? O que você acha? Muito bem, Laísa. Eu quero inicialmente cumprimentar você, né? Você que é nossa colega de profissão e também oriundo da UESP, onde a gente tem há 26 anos que a gente tem a docência lá no curso de administração, no campus Clóvis Moura. Será essa conexão? Pronto, aí me voltou um Pronto, pouquinho. voltou. Vamos fazer uma Então, Laís, retrospectiva. pronto, eu estava ali cumprimentando, dizendo que eu estou muito feliz em ter você como colega administradora, oriunda da UESP. Né? A UESP tem produzido grandes profissionais e você é um exemplo disso, a gente fica muito feliz. Ah, A obrigada. gente quer cumprimentar você, a gente quer cumprimentar também o nosso presidente, o Robert Barbosa, nosso diretor do conselho, também extensiva aos nossos atuais conselheiros, né, que são missionários Sim, de defender bastante atualmente ativa. a nossa profissão. Mandar aqui um abraço especial para o nosso conselheiro decano, que ele não gosta que a gente diga isso, né, que ele não quer se sentir o mais experiente, que é o administrador Cristóvão Colombo. Um abraço Sim, também para os colegas administradores, administradoras que estão aqui presentes, os nossos alunos da própria UESP, do Uninova Farm, da Data América Universitária, que a gente convidou para eles também assistirem esse nosso bate-papo. E agradecer, Laísa, sobretudo, digamos assim, ao próprio Conselho por essa oportunidade da gente estar aqui construindo um pouquinho conhecimento, informações e agregando. debatendo os temas que são exatamente muito atuais nesse momento mundial, né, e nacional que o país, o nosso estado, a nossa cidade está passando. Então, para a gente é um prazer muito grande, tá certo? Que bom. Bom, você falou aí para a gente contextualizar, não sei se eu já posso começar a contextualizar um pouco, mas na verdade a gente preparou uma abordagem, um roteiro que ele pudesse ter um começo, um meio e um fim, para a gente não se perder no conteúdo que a gente quer Uma abordar sequência. para vocês. Esse começo, meio e fim, a gente pretende fazer uma rápida contextualização, falar também um pouco do referencial teórico que a gente se baseou, porque como eu estou na É muito academia, importante. eu tenho esse perfil de estar em sala de aula e estar no mercado, né? Então, há 26 anos nós estamos na UESP,
mas eu já tenho uma carreira docência bastante longa e a gente sempre respeita muito a produção científica. É importante que a gente tenha algum referencial para a gente poder conversar. E depois, no meio, a gente vai falar um pouquinho do home office, um pouquinho do impacto na gestão, que é o nosso tema, o impacto no comportamento humano. E, no final, a gente vai fazer uma reflexão disso tudo. O que é que essa pandemia já fez a gente refletir, já fez a gente aprender, já fez a gente reaprender, né? Então, no que tange essa contextualização, eu diria para você que a primeira coisa que me chama a atenção são as novas palavras que anteriormente a gente não conhecia e que hoje a gente está não só aprendendo o conceito, Laís, mas também a gente está entendendo e sentindo, né, essas palavras. O próprio home office, né, são palavras novas que a gente está, que todo mundo está escutando, está aprendendo os conceitos e também está, eu diria, sentindo essas novas palavras no nosso vocabulário. Eu não sei se você escutou, né, as palavras que eu falei, né? A pandemia, quarentena, isolamento social, hospital de home office, são palavras novas que a gente está escutando, está não só aprendendo o conceito, mas vivenciando tudo isso, né? Eu costumo dizer, professor Alain, que nós não estamos nós não estamos só numa pandemia do Covid, mas sim também uma pandemia de informação. E como o senhor pontuou agora há pouco, são novos conceitos, novas palavras, novas vivências, tudo novo, como as pessoas costumam dizer, o novo normal, né? Tudo muito novo. As pessoas têm que começar a se adaptar a essa nova realidade. E é uma pandemia não só do Covid, pandemia do novo e de informações mesmo. Realmente são novos conceitos, novas palavras no nosso vocabulário. Perfeito, perfeito. Bom, e como eu tinha dito para você aqui no começo, a gente separou alguns autores. Interessante que esses autores, dois deles já faleceram, já deram sua contribuição, mas mesmo assim ele já falava um pouco desse momento que a gente está vivendo. Tem um autor mais recente, que a gente também se baseou para bater esse papo aqui com você. O primeiro autor é o Alvin Toffler, é um americano, um escritor futurista. Ele criou ainda na década de 80 o que ele chamou de singularidade tecnológica, e ele já previa, Laís, interessante que ele já previa... Singularidade tecnológica? Singularidade tecnológica. Ele já previa o home office, né? Ele falava das ondas, que a gente vai comentar agora há pouco, e ele já dizia que o homem, ele começou a produzir artesanalmente em casa, passou por várias etapas e vai voltar para casa de novo. Isso na década de 80. Ele tem 3 livros, que é Terceira Onda, Choque do Futuro, Previsões e Premissas, que todos esses livros já falavam sobre o home office. Nós temos outro autor interessante, que é o Zygmunt Bauman, é um polonês radicado em inglês, filósofo, e morreu ano passado, um pensador, 90 e poucos anos, mas um pensador fantástico, ele que criou o termo modernidade líquida, né? Ele tem alguns livros bacanas, o que a gente está trazendo aqui à luz, que é Modernidade Líquida, Amor Líquido, né? E o Mal-Estar, Amor Líquido. Amor líquido. Amor líquido. E justamente. E também o mal-estar na pós-modernidade. Esse amor líquido é interessante, né? Ele tem uma entrevista dele, Laís, que ele diz que em toda a vida dele, na época que ele deu uma entrevista de quase 90 anos, ele só conseguiu construir 6 amigos. Só conseguiu ter 6 amigos. E esses amigos, inclusive, eram caros, porque ele tinha que convidar para jantar, tinha que comprar presente no aniversário, tinha que curtir os altos e baixos da relação, aquela coisa toda. E
Hoje o jovem de 18 anos tem 5 mil amigos no Facebook, né? São amigos das redes amigos, né? sociais, né? E quando esse amigo publica alguma coisa que não gosta, ele só faz eliminar, né? Só faz deletar, né? Bloqueia. Porque ele sabe que no outro dia ele vai ter mais 10 amigos para substituir esse amigo que ele deletou, né? Então ele fala, da forma das relações hoje que estão muito frágeis, da liquidez das relações em função da pós-modernidade, né? Que isso aí daí, inclusive, uma outra abordagem bem interessante. E além desses dois autores, a gente está trazendo um autor também mais recente, Laís, que é o Yuval Noah Harari, que é um historiador israelense. Ele está muito conhecido mundialmente. Só aqui no Brasil já publicou 1.200.000 cópias em 3 livros que são best-seller a nível mundial, que é Sapiens, né? O Homo Deus e 21 lições do Inclusive, esse livro, sabe, já está no meu acervo, já é a minha próxima leitura. Pronto, esses 3 livros eu tenho assim, muito interessante. Eu tenho aqui na Data América, eu estou inclusive aqui na sede da minha empresa, na minha sala eu tenho um cantinho de leitura e esses 3 livros são 3 livros que estão lá permanentemente, eu já li, já reli, mas estou sempre pesquisando para poder a gente fazer nossas abordagens, seja em sala de aula ou seja fora da sala de aula, né? E a gente está sempre, é um conteúdo muito atual, porque o Sapiens ele fala do passado, o Homo Deus ele fala do futuro e o 20 lições do século XXI ele fala do presente. O Homo Deus é interessante, que fala do futuro, esse termo Homo Deus, né, é o homem-deus, né, porque o homem, se ele pudesse voltar há 200 anos atrás, e mostrar o que ele já consegue fazer isso, ele já seria considerado por essas pessoas de 200 anos atrás como se fosse um Deus, né? Então, por isso que ele se refere à alta tecnologia e ciência que a gente tem hoje, que a gente já seria um Deus para a nossa própria humanidade no passado recente, né? E por último, também a gente trouxe aqui para ilustrar um pouco dados da Organização Mundial de Saúde, que apesar de estar sendo uma entidade um tanto quanto criticada com várias narrativas, mas a gente trouxe alguns dados históricos sobre pandemia, sobre epidemia a nível mundial. Né? Ok? Se você quiser, eu posso falar um pouquinho do pensamento desses autores de forma bem resumida para a gente depois entrar no... Sim, eu gostaria que você citasse do dele, assim, trazendo também para esse nosso contexto, a nossa realidade do home office também. Eu achei, antes de você falar, achei muito interessante o autor do Amor Líquido, né? Que naquela época as relações humanas eram mais sólidas, como você falou, eles só tinham 6 amigos. E trazendo para esse contexto atual, achei muito interessante fazer essa alusão, que as relações humanas são mais líquidas, né? E trazendo também para o contexto corporativo, da mesma forma, antes de solidificar, né, as ações, as modernidades, os novos nomes, né? Antes das pessoas se adaptarem, surgem novos nomes, novas ações. E tudo vai mudando de forma tão volátil. Eu achei muito interessante o professor trazer esse contexto teórico para a gente fazer essa alusão. Lá em sala de aula, eu gosto muito de usar esses autores, porque é o seguinte, na sociedade moderna, as relações eram verticalizadas, né? Então, os laços sociais de família, de trabalho, de igreja, de sociedade, eram bem definidas em paradigmas e modelos verticalizados. O que aconteceu na pós-modernidade foi uma horizontalização dos laços sociais, ou seja, a família... A descentralização também. A família que tinha um padrão na sociedade moderna, pai, mãe, filhos, que era bem definida, existia uma hierarquia, né? Na sociedade pós-moderna, esses modelos de laços sociais foram diversificados e houve uma horizontalização. Então, daí a fragilidade que as relações estão tendo hoje, né? Na verdade, o Zygmunt Bauman ele faz uma crítica à pós-modernidade
No entanto, ele não deixa de ver o lado positivo, porque a sociedade, a comunidade, a humanidade caminha de uma maneira ou de outra para frente, né? Com o uso da ciência, da tecnologia, e isso é uma reflexão filosófica bem interessante. Mas falando um pouquinho desses autores, o que é que eu trouxe aqui para você que é interessante a gente falar? Resumidamente, o que esses autores pensam. É que é o seguinte, eles dizem, Laís, que houveram 6 revoluções na humanidade. Né? Olha como é interessante isso. 2 revoluções. A primeira, a raça, a espécie Homo sapiens, o homem que sabe, ela ficou dominante no planeta há 200 mil anos. Então, em 70 mil anos, houve a primeira, 1000 anos atrás, houve a primeira revolução que o próprio Harari chama de revolução cognitiva, onde de fato começou a história. Essa revolução cognitiva ela foi marcada justamente pela, não só a memória, o improviso que o homem tinha como os seres vivos, mas ele passou a ter autoconsciência. Então ele enterrava os mortos, começou a escrever nas cavernas, e daí começou a ser mais civilizados, né? Exatamente. Depois nós tivemos a segunda onda, a segunda revolução, que foi a Revolução Agrícola, já foi há 12 mil anos atrás, onde se quebrou aí um paradigma, o homem deixou de ser nômade para ser sedentário, e criava as cidades, e aí o homem mudou completamente a sua forma de viver, né, através da revolução da agricultura. Depois desses 12 mil anos para cá, olha o que aconteceu. Passou-se muito tempo com essas 2 revoluções, de apenas 400 anos para cá, nós iniciamos o método científico. Olha como é interessante, né? A ciência, ela se iniciou o método científico, a forma de resolver o problema, os problemas, ou revelar a verdade, como agora a gente quer buscar a vacina através da ciência, começou de 400 anos para cá. Mas, Laís, somente de 100 e 130 anos para cá, houveram 4 revoluções que acelerou bem a ciência e a tecnologia. Que foi a revolução tecnológica no final do século XIX, início do século XX, as grandes invenções, descobertas, etc. Depois a revolução da informação, que já foi agora na década de 80, 1985, a massificação dos PCs, Personal Computing, os computadores nas suas residências. Depois, hoje, nós temos os notebooks que estão dominando. Depois, nós tivemos a revolução do conhecimento em 1995, que justamente foi uma década que a internet foi massificada, 1995. Né? Eu estava aqui lembrando, assim, começar essa live com você, que eu olhando assim para a sua carinha, você tem idade de ser um dos meus filhos, né? Eu tenho 5 filhos, o mais velho tem 32. Então, quando ele nasceu, pouco tempo depois, a internet foi massificada. Eu tenho 32 anos. Olha aí, tá vendo? Mas eu não quero saber sua idade, eu não perguntei, eu falo de educação. Então, nós tivemos depois, hoje, a revolução da virtualidade, que é a interatividade, que essa revolução da virtualidade, da interatividade, olha como é interessante, o marco, a singularidade, foi em 2013 com o Big Data. E o que é o Big Data? É grande volume de dados, né? Big Data. O Big Data nada mais do que a cada 15 minutos a humanidade está produzindo conteúdo relevante de informação de conhecimento equivalente ao que existe no Congresso, na biblioteca do Congresso Nacional Americano, que é a maior biblioteca do mundo. A cada 15 minutos a gente está produzindo conteúdo na rede mundial de computadores. Então essa revolução, ela provoca uma interatividade, uma troca de informações muito rápida em todo o mundo. Mas para fechar o pensamento desses autores, a gente começar a falar do tema, o Harari ele coloca, exatamente, o Harari ele coloca que a humanidade sempre teve 3 problemas permanentes, que é a peste, que no caso as doenças, a guerra e no caso, a
a fome. Né? Esses três problemas pontuais que a humanidade sempre teve. Né? Repetindo aí, a peste, a fome e a guerra. Inclusive, lá no Homo Deus, ele coloca que a tendência é a guerra e a fome a gente superar, porque, inclusive, a fome, a gente já tem mais pessoas no mundo acima do peso do que abaixo do peso. Ou seja, a gente tem tecnologia para ninguém passar mais fome. O que precisa é melhorar o modelo político administrativo dos países e do mundo. E também as guerras estão controladas e pode ainda a gente superar a questão dos conflitos, a guerra armada, propriamente dita, mas ele diz que a peste é algo que, as doenças é algo que são contingenciais. Quer dizer, o que está acontecendo agora, infelizmente a gente não tem controle disso, né? E daí pode acontecer. E falando em doenças, só para quem está nos ouvindo aqui poder entender, a gente teve 5 pandemias, as 5 maiores pandemias mundiais. Né? Nós tivemos a peste bubônica, que foi no século XIV, a varíola, que durou 3.000 anos, foi erradicada agora em 1980, né? A cólera foi a varíola. A cólera foi em 1817, a gripe espanhola, que também é bastante falada, em 1918. Que até é uma das referências para a gente, a mais atual, né? Uma das mais atuais. Depois da espanhola foi as mais recentes que a gente já conhece. E a gripe suína, o H1N1, ela foi a primeira gripe, a primeira pandemia do século XXI. Né? A primeira. A segunda está sendo a Covid-19. A Covid. Então é isso. Essas são, assim, esse referencial que a gente trouxe, esse pensamento desses autores e tal, né? Professor Alaís, eu achei muito interessante essa sua introdução, até para a gente fazer uma retrospectiva de como a sociedade se comportou durante essas pandemias. A gente sabe também que eu fiz uma leitura muito interessante já tem um tempo atrás, que até a medicina ela se revolucionou durante a peste negra. Né? Tiveram que fazer algumas ações, eles entendiam que as pessoas estavam doentes, se eu não me engano, era por causa do cheiro. Até a revolução é geral, não só na medicina, mas todo o contexto social. É muito importante trazer esse embasamento teórico. E eu queria entender, assim, no tocante dessas pandemias, dessas doenças, a sua visão em relação a quais foram as ações sanitárias para se erradicar e quais foram as ações dos gestores também, das empresas, porque não eram empresas como hoje, mas assim, o que os gestores fizeram durante essa época. É importante também trazer para nós, assim, se as pessoas trabalhavam, acredito que naquela época era mais com agricultura, eles já usavam máscara, eles já usavam trabalho agricultura familiar para não ter aglomerações. O que eles faziam durante essa época? Trazendo para o contexto do passado. Eu acho que, resumidamente, a sua pergunta, Laís, ela pode ser feita que qual seria a grande diferença dessas doenças do passado para o momento atual dessa pandemia do coronavírus. Né? Então, assim, na verdade, nós temos uma ciência muito mais evoluída, né? Consequentemente, uma alta tecnologia de comunicação, isso... inclusive, acabei de citar o próprio Big Data e as suas consequências, a rapidez, a fluidez com que a comunicação e a troca de informações e conhecimento, e a total interatividade, né? Total interatividade que existe hoje das pessoas no mundo todo. O que eu estou fazendo aqui com você pode ser visto em qualquer lugar exatamente do mundo. Nós estamos aqui, entre aspas, no home office. Basta ter um aparelho e internet, né? E aí eu quero lhe dar um exemplo positivo disso, dessa grande mudança, né, para as organizações, para os profissionais, para as pessoas, dar um exemplo para você positivo disso. Inclusive da minha terra natal. Eu sou filho de Floriano, né? E nós temos uma médica lá, que é a doutora Marina Bucabaju. Ela está sendo conhecida mundialmente, nacionalmente. Ela mora na Espanha e devido à Espanha ter sido um país que foi muito impactado no começo da pandemia, ela terminou desenvolvendo um protocolo e trouxe esse protocolo lá para a minha cidade
e obviamente que, apesar da gente ter um volume muito grande já de pacientes em todo o mundo, que já chegaram a óbito, e outros que conseguiram superar a doença, outros que estão ainda doentes, mas o tempo da pandemia ainda é curto para se ter uma produção científica para a própria vacina e para a solução desse problema, né, da pandemia. Mas esse protocolo que ela trouxe, baseado na pouca experiência, no pouco tempo, foi suficiente para Floriana, minha cidade, ser um exemplo, né? Eu cheguei a ajudar, fazendo uma teleconferência com 40 municípios do Piauí, Ceará e Maranhão, e até de outros estados, com estados do Brasil, com prefeito, secretário de saúde, médicos, técnicos da área de saúde, gestores, justamente para compartilhar o protocolo dela com todo mundo. Isso foi lá no comecinho. Então, quer dizer, esse é um exemplo que as organizações, no caso dos hospitais, as clínicas, os profissionais, isso está fazendo toda a diferença no mundo que a gente está vivendo. E ultrapassa barreiras, ultrapassa continentes, né? Apesar dela ser piauiense, ela está lá na Espanha, ela trouxe para cá. É muito interessante. Sim, traz até também para o nosso contexto do home office, né? Porque houve essas reuniões por videoconferência. Então é isso, né? Entrando no tema do home office, professor, qual está sendo o papel dessa ferramenta, dessa grande ferramenta, essa novidade, para muitas pessoas nesse nosso momento atual de pandemia? Bom, qual a importância dos professores, dos colaboradores? Primeiro eu quero lhe dar... Certo. Não, primeiro eu quero lhe dar alguns dados interessantes, Laís. A gente está tendo hoje 13 milhões de empresas registradas no Brasil, fora as empresas que não são registradas, as empresas que estão no mercado informal, na informalidade, mas 13 milhões registrados. E os órgãos, né, o SEBRAE e outros órgãos que têm o controle, né, os próprios órgãos governamentais, estão dizendo que no Brasil nós estamos com 11 milhões de pessoas trabalhando no home office. Olha um dado aí interessante para você. 11 milhões de pessoas. E dessas 11 milhões de pessoas, 100 mil gerentes, gestores, né, estão fazendo a gestão dessas 11 milhões de pessoas. Entenda que é importante a gente colocar, que eu coloco muito isso em sala de aula, né, que existe a diferença do administrador, no caso 92, para o gestor. O administrador é aquele que tem o conhecimento da ciência da administração. E o gestor é aquele que está à frente de uma organização, de uma empresa, mas não obrigatoriamente tem o conhecimento da ciência da administração. No caso, nós dois, eu sou administrador, você é administradora, e também podemos ser gestores, né? Ou seja, todo administrador pode ser um gestor, mas nem todo gestor é um administrador. Perfeito. Então, assim, quais são as consequências dessa estatística que eu passei para você? Primeiro, o que é que esses gerentes estavam fazendo, esses 100 mil gerentes estavam fazendo antes da pandemia, que não estavam colocando esse povo no home office? Né? Quer dizer, até porque a gente sabe que depois da pandemia, uma quantidade muito grande de trabalhadores, de profissionais, vão se manter no home office, né? Isso vai causar, isso que é o importante de colocar agora para você, já está causando, mas vai causar uma mudança de gestão, da forma de gerir muito grande das empresas. E eu quero aqui aproveitar e dar o testemunho da minha própria empresa. Eu tenho a DataMed. Nada melhor do que a sua vivência, né? Exato. Então, assim, a minha empresa, Laís, ela tem 34 anos de mercado, né? 34 anos já de história, de vida. A gente trabalha com educação, com consultoria em gestão de negócios e também, tanto na parte empresarial quanto educacional. A gente representa 4 instituições de renome nacional e internacional. Você falou agora há pouco o Grupo AFA, que nós somos coordenadores do curso de pós-graduação, inclusive também da FGV. Representamos o INES Mercosul, que é um grupo mineiro que também tem acesso a mestrado e doutorado, estou fazendo meu doutorado em educação por lá. Representamos também o Grupo São Francisco, que é um grupo de 54 anos aqui do estado do Maranhão, através da FAESC, e também a própria UAB, aqui em Piauí, onde nossa empresa faz a gestão dos cursos
dos cursos de formação de mediação e arbitragem, mas também a gente faz a gestão da Câmara de Mediação e Arbitragem de 2015 para cá. E nós, o que é que aconteceu nessa pandemia? Nós colocamos nossos colaboradores, um pouco mais de 40 colaboradores para home office, a diretoria ficou trabalhando na própria empresa, porque é uma empresa familiar, embora que a gestão seja profissional, e aquilo que a gente ia fazer em 3 anos, nós estamos fazendo em 3 anos, certo? Ou seja, aquisição de novas ferramentas, né? Novos produtos e serviços que a gente já lançou e já estamos operando no mercado com esses novos produtos, deixando de ser somente uma empresa que trabalhava resumidamente no Piauí, Ceará e Maranhão. Nós temos 10 polos, 6 mil alunos, contratamos uma média de 100 professores por mês, e para trabalhar agora aqui no Brasil. Inclusive, a própria Câmara da OAB Piauí, que a gente faz a gestão, ela, recentemente, tivemos uma teleconferência com os escritórios de advocacia e a gente quebrou o paradigma territorial, né, da Câmara. Agora a Câmara é virtual, qualquer lugar do Brasil, qualquer empresa, qualquer pessoa pode utilizar a Câmara do Piauí, que está sendo referência nacional. Então, isso que legal. Então, o que a gente iria fazer, digamos assim, em 3 anos, nós estamos fazendo em 3 meses. Né? Com toda essa mudança de E nós somos pegos de surpresa, né, professor? Assim, em 3 meses vocês tiveram que se adaptar, como o senhor bem pontuou. Eu achei muito interessante. Tiveram novas contratações, diferentes de outras empresas que fecharam, não conseguiram se adaptar. E a sua empresa foi além, conseguiu se adaptar, foram pegos de surpresa, como todos nós, e ultrapassou barreiras, ultrapassou estados. Só para nós entendermos assim o poder da internet, o poder da tecnologia. Nós fizemos 2 contratações na nossa diretoria de marketing, reforçando a nossa equipe de editor de vídeo. Já tínhamos um designer, editor de texto e editor de vídeo. E também a gente está agora no processo de seleção de agentes educacionais. Nós estamos com 32 agentes educacionais sendo selecionados. E esse processo para trabalhar em todo o Brasil. Atrapalhando. Como é? E esse processo de seleção, ele é virtual, ele é online? O processo que você já está sabendo? A gente está sendo todo virtual. Está sendo todo virtual. A gente está fazendo todo o processo virtual. Virtual. Hoje mesmo, ontem nós tivemos, terça-feira, às 15 horas, a segunda etapa do processo, através da plataforma Zoom, que foi uma das ferramentas que a gente adquiriu, né, para manter nossos cursos de capacitação, formação e pós-graduação mantida a nossa prestação de serviço desse contingente de alunos que a gente tem nesses polos. Então, a gente adquiriu a plataforma de acesso pago e foi uma das ferramentas que a gente adquiriu e a gente está agora fazendo todo esse processo. A próxima terça-feira nós teremos a terceira etapa do processo de seleção, vai durar 4 semanas. E a gente vai contratar essas pessoas para trabalhar para a gente. Quer dizer, foi uma mudança, uma metamorfose muito grande, né, desse processo. Né? É uma metamorfose mesmo, uma mudança muito grande, muito grande. E eu acho muito interessante o espírito do empreendedor. No meio da crise, ele se adaptou. Você está de parabéns. Você, em conjunto com os outros gestores, de parabéns. E que isso sirva também até de exemplo para os outros gestores, outros empresários, empreendedores, que nesse momento difícil, independente do ramo, procurar estratégias, procurarem meios. Gostei muito, professor, desse seu depoimento. Muito bem. Da sua experiência. O importante dessa live é isso. Compartilhar as experiências. Eu achei muito interessante. E levando para o lado do RH, professor Alain, por isso que eu lhe perguntei em relação à contratação, esse processo seletivo, porque minha área é RH, minha pós-graduação e a comissão aqui do CRA é o RH. E eu vejo muitas empresas, muitos profissionais trabalhando para tratar o colaborador, como é que eu posso dizer assim, trabalhando o colaborador com a mesma cultura da empresa, mas de uma forma diferente. Tem muitas empresas, eu gostaria de compartilhar uma leitura que eu fiz, que eu acompanho, muitas empresas estão mudando os benefícios.
né? Depois esse colaborador é contratado, elas estão mudando os benefícios, esses benefícios atuais, que é o Vale Transporte, tipos de alimentação, eles estão sendo convertidos, revertidos em outros tipos de benefícios, como energia elétrica, que a pessoa vai passar mais tempo em casa, ela praticamente, automaticamente, ela vai usar mais energia. Internet, yoga, meditação, psicologia, eu achei isso muito interessante. Muito interessante. As empresas estão se moldando para que possam acolher esse colaborador. Mesmo sendo de forma home office. Eu achei isso muito interessante compartilhar. Eu diria para você, se a gente fosse falar das vantagens e desvantagens do home office... As vantagens e a desvantagem. Já ia perguntar, né? Então, assim... Exato. No caso das vantagens do home office, o Alvin Toffler, ele já dizia, né? Ele já falava da economia, eu diria, brutal que a gente vai ter de logística e de infraestrutura, né? Imagina todo dia o deslocamento desses 11 milhões de trabalhadores de casa para o trabalho, do trabalho para casa, né? Combustível, roupa, manutenção desses carros, toda a logística, né? Isso impacta, obviamente, outra vantagem, na fluidez da mobilidade urbana, né? Ou seja, a cidade, a gente está mais fácil de andar nas cidades com a própria pandemia provocada pela quarentena, pelo isolamento social, mas quando se permanecer um grande número de trabalhadores no home office, isso vai melhorar a fluidez da mobilidade urbana e, sobretudo, as despesas também operacionais, as despesas operacionais das empresas, que, no caso, a gente enxuga mais essas despesas operacionais. Agora, a desvantagem que eu quero colocar para você, né? Seria, primeiro, a dificuldade da supervisão desses trabalhadores, e aí eu quero dizer para você que o mercado já está oferecendo softwares, né, aplicativos, programas, para poder fazer a gestão desses trabalhadores em home office. E aí eu quero dar apesar de ser uma dificuldade da supervisão, mas no caso, por exemplo, da Data América, a gente já adquiriu essas ferramentas, eu quero dizer para você com todas as letras que a nossa produtividade aumentou. Aumentou, porque nossos colaboradores estão trabalhando mais, com mais produtividade do que se fosse aqui na minha empresa. Outra preocupação também do home office no início, a brusca mudança do que nós, administradores, chamamos de cultura organizacional. Porque ele vai deixar de conviver, que aí você é do RH, você sabe disso, vai deixar de conviver no ambiente do trabalho e vai passar a conviver mais no ambiente familiar. Né? No ambiente familiar, serão novos conflitos, novas relações, né? Novos contratos sociais e tudo mais. Mas eu acredito que isso, a médio e longo prazo, vai ser também benéfico. Mas no começo uma mudança muito brusca da cultura organizacional. Mas, se você me perguntar qual é a maior dificuldade que a gente está tendo hoje, eu diria que é a motivação e engajamento dos colaboradores. Porque a gente está treinando... Não tem um líder próximo. Perfeito. Nós estamos treinando sistematicamente nossa equipe, porque alguns colaboradores não tinham perfil de home office, outros se adaptaram rápido, mas outros literalmente não tinham o perfil, e para manter a empresa eles teriam que ser qualificados. Né? Teriam que ter essa qualificação para poder se manterem, né, no trabalho e produzindo à altura. Então, são essas as vantagens e desvantagens e as desvantagens. Professor Alain, achei muito interessante esse seu compartilhamento desse aplicativo. Eu acho que seria até interessante se eu pontuar para nós, assim, compartilhar conosco que aplicativos são esses, que eu fiquei curiosa. Tá certo. Não conheço. Tá certo. A gente existe no mercado vários aplicativos de gestão, né, que você pode adquirir no mercado, e esses aplicativos servirem de acompanhamento como agenda digital, onde você lança todas as atividades, Laís, dos colaboradores para eles fazerem diariamente, semanalmente, quinzenalmente e mensalmente, e você vai acompanhando pelo aplicativo a produtividade que eles estão fazendo, deixando de fazer, coisa que se fosse presencial, você não teria tanto acesso
as informações e online, de forma online, o que eles estavam produzindo e desenvolvendo. Então, existe esses aplicativos, eles já existiam, eles estão sendo turbinados, como, por exemplo, a própria plataforma Zoom, ela não era tão conhecida no mercado, né? O Google Meet não era conhecido no mercado, e hoje em dia a gente não tem mais esse desculpa, porque se eu quero fazer uma reunião amanhã, 8 horas da manhã com meus colaboradores, eu faço emito o link da reunião e já mando para o grupo de WhatsApp, e amanhã eles estão a postos para fazer a reunião, da onde eles estiverem, pelo celular, no computador, em casa, se eles estiverem saindo, alguma coisa assim. Então, a facilidade que a gente está tendo e o mercado está se profissionalizando nesses softwares, nesses aplicativos de gestão de controle do home office. Depois eu posso postar alguns links de empresas e quem sabe a gente disponibilizar no Instagram do CRA para que todos tenham mais conhecimento. É bom, importante compartilhar. Nós agradecemos. Em relação à questão comportamental, em relação da questão humana, nesse momento de pandemia, o que o senhor poderia nos abordar em relação a isso? Eu acho que você vai, como que é da área da RH, você vai gostar muito, né, dessa minha resposta, porque está havendo aí 3 mega tendências mundiais acerca do comportamento, né, do consumidor, do ser humano, de um modo geral. Primeiro é o que está se chamando de o comportamento do novo consumidor, depois da pandemia e pós-pandemia. É a primeira mega tendência, o comportamento do novo consumidor. E o que seria esse novo consumidor, Laís? Seria um consumidor, ele seria mais reflexivo, ele seria mais crítico, ele seria mais enxuto, ele seria de buscar mais consumir o que seria necessário, o que seria não o supérfluo, né? Então ele vai daqui por diante, o novo consumidor, ele vai ter uma forma de decidir mais criteriosa por aquilo que ele vai consumir. Nós temos 3 níveis, basicamente, de complexidade de consumo. Aquele produto ou serviço que é do dia a dia, rotineiro, que você consome sem pensar muito, e ele é de um valor mais baixo, mais pequena monta. Você tem uma média complexidade, são produtos e serviços que são mais caros, são mais complexos, demoram mais tempo, e você tem um de alta complexidade, que são produtos e serviços que são muito caros ou que são caros e que você precisa refletir bastante para poder decidir aquela compra. Então, um exemplo prático disso é você comprar uma caneta, você comprar um celular e você comprar um carro ou uma casa, né? Então, o novo consumidor, o comportamento dele está mudando, porque ele está vendo agora se ele está realmente necessitando comprar esses produtos, né? Então, é algo que as empresas vão ter que entender esse novo perfil do novo consumidor para que ele possa se adaptar a essas reais necessidades, né, dos consumidores. O terceiro movimento mundial, o nome dele é Faça Você Mesmo. Apesar de ter sido concebido na década de 70 nos Estados Unidos, né, o termo é Do It Yourself. Faça você mesmo. O que é isso, faça você mesmo? Por exemplo, o colaborador que ele foi demitido, ele resolveu ser um empreendedor. E quando voltar, digamos assim, o normal, ou o novo normal, que a empresa quiser contratar ou tiver outra oportunidade de trabalho, ele vai querer permanecer sendo, trabalhando e produzindo por conta própria, né? Então, isso é o que faça você mesmo. E também, por exemplo, uma pessoa que ela treina na academia com o personal e devido à pandemia ela está treinando sozinha em casa, a tendência vai ser ela, quando voltar ao normal, continuar treinando sozinha ou ela ter somente o personal e não ter mais o custo da academia. Então você vê que o faça você mesmo, é uma tendência mundial. E a última tendência mundial relativa ao comportamento é o que a gente está chamando de slow life, né? Que você sabe que é slow life. O que é slow life?
Você tem na cultura americana o que se chama de fast food, que é o alimento rápido. Você tem na Europa um movimento chamado de slow food, que é já um alimento demorado, lento. Né? São estilos de vida diferentes, de culturas diferentes. E esse movimento slow life, que é a vida mais lenta, é justamente o consumo mais crítico e colaborativo. Né? É uma tendência mundial, que essas três mega tendências mundiais que está acontecendo, que vai dar uma revirada muito grande no comportamento. E aí eu quero dizer para você algo interessante, é que no curso de administração a gente estuda 14 teorias administrativas, que foram 14 propostas de como se gerir, se administrar uma empresa. E elas foram justamente todas defasadas, desde a teoria da administração científica até a teoria Z do Liu Zouxi, na década de 80, justamente por causa da mudança de comportamento, né? Da sociedade, das organizações, das empresas, da tecnologia, de tudo isso. E aí, justamente na década de 80, se padronizou os conceitos e ferramentas de gestão através da ISO, lá em Genebra, na Suíça, e a gente pode aplicar todas essas ferramentas universais em qualquer empresa. E é justamente isso que faz esses conceitos e ferramentas mudarem. É a mudança comportamental, né, do mercado, do consumidor e das pessoas. E essas três tendências, elas de fato vão impactar sobremaneira na forma de gerir as organizações. Certo? Professor, assim, só para nós, que nosso tempo já está acabando, professor Alain, só para a gente finalizar, eu tenho algumas perguntas dos nossos participantes. O Carlos André, ele perguntou como avaliar a qualidade do trabalho nesse contexto. Eu acho que ele quis dizer em relação como gestores estão fazendo, porque nós falamos do aplicativo e no contexto, acredito que ele quis dizer no contexto do home office. Foi a primeira pergunta, não foi? Eu acredito que ele quis falar sobre essa qualidade, porque a produtividade tem como ser avaliada, né, nesses softwares, nos aplicativos, e a qualidade. É assim, Laísa, os clientes que eu tenho, além dos parceiros que a gente representa, das empresas que a gente tem colaboradores especializados que faz a gestão de parte das empresas ou das empresas que a gente presta a gestão de negócios, a gente tem tido depoimentos muito positivos em relação à produtividade e à qualidade da produtividade. Um exemplo, por exemplo, é o escritório de advocacia. Né? Antes tinha esse mesmo formato presencial de toda a equipe de advogados irem para o escritório para poder produzir. Existia a divisão dos processos para cada um, de acordo com sua especialidade. Será que essa qualidade não quer dizer a qualidade de vida que esse colaborador está tendo agora? Também. Eles estão dando esse testemunho da produtividade maior dos escritórios, por exemplo, da advocacia, estou dando como exemplo pontual, e também da própria qualidade de vida, né? Porque você está tendo mais tempo para conviver com os filhos, com a família, etc. Né? Embora você saiba que isso causa... ele está mais em casa. Embora que isso causa... Só para finalizar, falta continuar. 5? Nós temos 4 minutinhos, vamos só fazer mais uma pergunta. O administrador Cristóvão, ele quer saber como foi a adaptação nesta pandemia para continuar no mercado de trabalho. Isso eu já nos relatou, né? Que teve que se readaptar, teve que fazer um investimento tecnológico. E o que essa pandemia lhe ensinou para a mudança radical de comportamento? Pronto. Eu até diria, como a gente tem pouco tempo, Laís, de falar para você, assim, finalizar, já que a gente propôs o começo, meio e fim, quais são, digamos assim, as reflexões e aquilo que a gente aprendeu e já reaprendeu com essa pandemia. Primeira coisa que a gente aprendeu e caiu a ficha, né, é que o que está ruim pode piorar. Né? O Brasil, ele vinha numa situação difícil economicamente, do ponto de vista fiscal, né, buscando uma reestruturação completa no país, e de repente essa pandemia ela piorou a nossa situação. A gente vai ter que levar um tempo aí, um delay, para que os governos, municipal, estadual e federal, possam reestruturar de novo, né, o país.
A segunda coisa que eu diria, a segunda reflexão, é que nós já somos digitais, mas que o home office ele veio para ficar, né? A gente vai ser mais digital ainda. Isso é algo que a gente tem que aprender. A segunda coisa é que o melhor remédio para qualquer crise é a informação, o conhecimento e a educação. Isso é algo que a gente precisa. E eu, como professor, né, eu não poderia, administrador, não poderia deixar de falar sobre isso. A importância disso para a gente combater a crise, combater a pandemia, combater o momento que a gente está vivendo. A próxima coisa que a gente tem também importante é que não existe uma receita pronta para a gente resolver uma crise, para a gente resolver um problema, né? É por esse motivo que a dica que a gente dá é você estudar, é você testar e é você produzir, né? A produção de conhecimento, a produção científica, ela está sendo muito, muito valorizada. Não só na área da saúde, porque também a gente não pode olhar somente o que está acontecendo no mundo pelo lado sanitário. A gente tem que olhar pelo lado da economia, pelo lado social, né, pelo lado cultural, etc. A gente precisa ter uma visão holística, como a gente chama em administração, né? A outra dica é que a inovação e a tecnologia são sempre bem-vindas. Inovação e tecnologia são sempre bem-vindas. E isso é o que a gente está fazendo aqui, por exemplo, na Data América, é essa inovação usando novas tecnologias. E por último, para finalizar minha reflexão, e talvez aqui a nossa live, né, pelo tempo, é que existe uma utopia que ela está muito real hoje. É que para a gente nos salvar de tudo isso, a gente precisa de solidariedade, a gente precisa de confiança e a gente precisa de cooperação. Essas três palavras, apesar de serem utópicas, mas elas nunca foram tão reais no momento que a gente está vivendo. Então, eu finalizo dizendo que a gente precisa de solidariedade, de confiança e de cooperação para a gente vencer o que a gente está passando. Professor Alain, eu agradeço a sua solidariedade de estar compartilhando seu conhecimento, a sua cooperação, né? Assim, eu sou muito grata, estou muito feliz, eu acredito que todos os administradores que estão participando dessa live agregaram muito, tanto no embasamento teórico, foi muito importante você ter feito toda essa retrospectiva e trazer para essa nossa atualidade. Obrigada pela participação. Que nós tenhamos outros encontros, outras lives. Né? Tá ok, Laísa. Eu que agradeço a você. Você é muito inteligente, competente. E a gente trocou aqui boas ideias com todo mundo que está aqui. E agradecer mais uma vez o nosso presidente, o Robert Barbosa, que, por sinal, é um conterrâneo nosso de Floriano, que era aqui na nossa terra natal. Agradecer mais uma vez o Cristóvão Colombo, que está aí com o nosso decano prestigiando a gente, e a todos os conselheiros e colegas administradores, administradoras, nossos alunos e os demais interessados nesse tema que é tão atual e tão importante para todos nós, né? Um abraço bem grande para você, para todos. Um abraço, boa noite. Muito obrigado pela Até a próxima. Eu estarei sempre à disposição. Tá certo? Obrigada. O CRA agradece muito, como eu falei, a sua cooperação, de estar compartilhando a sua experiência, professor Alain. Muito obrigada, boa noite. Boa noite. Obrigado também. Tá. Tchau, tchau. E aqui, né? Pessoal, eu queria só dar um recado para vocês em relação à nossa próxima live. Primeiramente, antes desse recado, eu gostaria de agradecer a participação de todos. E a nossa próxima live, o tema será a plataforma consumidor.gov.br como ferramenta interativa entre consumidores e empresas. O administrador que será a administradora convidada é a administradora Naira Cronenberg, e o administrador que estará mediando é o administrador Cristóvão Colombo. Acontecerá novamente, eu vou repetir para vocês, dia 23 de julho, às 19 horas. Obrigada pela participação de todos, foi muito bom, muito interessante esse momento com os administradores, com vocês participantes.
Espero que nós tenhamos outros momentos. Quem chegou depois, meu nome é Laís, eu faço parte, sou presidente da Comissão Setorial Permanente de Gestão de Pessoas aqui do CRA. E foi muito gratificante para mim estar com todos vocês, tá certo, pessoal? Administradores do nosso Piauí. Pois um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.